boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live da Mais com Humores, nosso canal que fala bastante de saúde mental materna e doenças relacionadas como depressão ou transtorno bipolar. Na live de hoje vamos falar de exaustão materna e depressão pós-parto. Já ouviram falar? Já sentiram? Estão com dúvida? Chamamos a psicóloga especialista em perinatalidade e parentalidade, Nicole Amorim. Ela é também criadora do movimento Maio Furtacor, que apoia a causa da saúde mental materna. Então, estamos em pleno mês de maio e está rolando por todo o Brasil essa campanha. Essa campanha, que apoia a causa da saúde mental materna, e sem fins lucrativos, democrática, e aí está acontecendo várias ações ao redor do Brasil, como caminhadas, rodas de conversas, lives, simpósios. Então eu convido você a seguir o perfil @maiofurtacor e também seguir na sua cidade essas ações. Vamos aguardar a Nicole conectar, se puder, acho que ela entrou, se puder me mandar uma solicitação que ainda não apareceu para mim. Gente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Boa tarde, povo chegando. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Para mim é bom dia que eu ainda não almocei, então... Para mim também. Nicole, eu não estou te vendo. De novo, meu Instagram está de sacanagem comigo. Você está me vendo? Eu te vejo e te escuto muito bem. Então, pessoal que entrou na live, podem confirmar que vocês estão vendo nós duas? Digam pra gente se vocês veem nós duas. Por favor. Bem-vindas, mulheres, principalmente mulheres, né? Nosso público. Você sabe que a minha avó está assistindo a gente, Maria de Lourdes. E a minha sogra também, ela entrou. Que bom que apoio familiar é essencial. Elas estão nos vendo, Cris. Tá bom, mas então me diga uma coisa. Você não fica incomodada de não estar se vendo? Não, já estou acostumada, que já acontece, não sei por que algumas vezes eu vejo, outras vezes eu não vejo, mas tudo bem, a gente vai se virando como se fosse uma entrevista às cegas. Então, Nicole, eu quero te dar as boas-vindas. Eu te agradeço por aceitar de novo o nosso convite, né? Você estava aqui ano passado com a gente. Sim. E aí você está de novo aqui, porque estamos, como eu fiz na introdução, em plena campanha Maio Furtacor de apoio à saúde mental materna. Então, a Nicole é uma das idealizadoras, já estamos no 5º ano da campanha, e, gente, ela é especialista na área da saúde mental materna, né? Então, da perinatalidade e da parentalidade em geral. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Christelle Maillet, eu sou francesa, mas já moro há um bom tempo no Brasil. Eu sou a criadora da Mais com Humores, esse canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Além desse canal no Instagram, onde eu faço bastante post, live, temos também um grupo de apoio que é gratuito e online para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, quem tiver interesse, segue o perfil, faça a sua pré-inscrição no link na bio. E hoje eu vou apresentar a Nicole, que gentilmente aceitou o nosso convite. Então, ela é psicóloga clínica, com atuação, como eu falei, em perinatalidade e parentalidade. Ela estudou também na França, gente, meu país. Então, ela possui dupla diplomação pela o que a gente chama da Université Paris-Nord-Sorbonne e também aqui na Universidade Católica de Pernambuco. Ela é especialista em psicóloga da saúde hospitalar, psicanálise, perinatalidade e parentalidade, além de possuir também um outro diploma que se chama Le Psychisme face à la naissance,
também da Universidade da Sorbonne, lá na França. Ela é palestrante em temas ligados à saúde mental materna e também escritora, autora do livro Manifesto, um livro de crônicas muito delicioso de ler. Manifesto, o antimanual da maternidade. Então, um título que promete, né? Ela é também, não menos importante, mãe do Gael, de 6 anos, e da Pilar, que nasceu agora em fevereiro, e como eu falei na introdução, idealizadora da campanha Maior Furtacor, que é esse movimento nacional, essa campanha em prol da saúde mental materna, sem fins lucrativos, democráticas, acontecendo em todo o Brasil. Em todo o Brasil e o mundo, né? A gente tem aí ações em diversos países também, então, inclusive na França. Olha só que legal! Eu vou ter que pegar um avião da próxima vez só para ir nas ações na França. Então, estamos juntos, vamos planejar. E hoje vamos falar um pouquinho desse tema que é exaustão materna e depressão pós-parto, e vamos explicar também para vocês o que é o famoso, ou ainda não tão famoso, burnout parental, que ele existe, mas as mulheres não sabem que elas estão passando por isso. Então, para iniciar nossa conversa, eu queria, Nicole, que você contasse um pouquinho da sua vida de mãe. Como foi seu primeiro puerpério, seu segundo puerpério? Porque eu fiquei abismada, assim, fiquei muito tocada, emocionada, quando você me contou que foram 2 puerpérios completamente diferentes e que passando pelo segundo, você se deu conta de algumas coisas do primeiro. Então, conta pra gente como foi o primeiro puerpério e depois o segundo. Então, minha gente, Cris, eu acho bem importante, né, antes de falar de teoria, né, a gente passar por um relato íntimo, pessoal, né, e eu acho que a gente tem muita falta de referências no nosso país, de pessoas e mulheres que compartilhem suas vivências, né, e o lado adoecido da maternidade. Então, eu estou aqui me propondo a contar um pouco para vocês como, enquanto profissional da saúde, só agora, em 2025, sendo mãe há quase 7 anos, eu me dei conta de que eu tive depressão pós-parto lá em 2018, né, quando nasceu meu primeiro filho. Eu tive uma característica muito importante que eu vou linkar com um dado da Associação Internacional de Saúde Mental Perinatal, tá? Eles trouxeram um dado recente que em torno de 70% das mulheres mascaram os seus sintomas depressivos, tá? E eu me incluí nesses 70%, tá? Então, no meu primeiro puerpério, eu sentia coisas muito difíceis de sentir, né? Uma irritabilidade muito grande, uma impaciência, uma vontade de estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse, né, cuidando. O cuidar era muito desgastante para mim, sabe? Eu não via aquele amor instantâneo que tanto falavam, né? O instinto materno. Exato. Não via, entrei nessa cilada do instinto materno, como muitas de nós entra. E, ao mesmo tempo, existe a ideia de que puerpério é isso. Então, existem alguns fatores que contribuíram para que o meu diagnóstico passasse despercebido. O primeiro deles é esse esforço de performar uma maternidade, de que está tudo bem. Então, havia, né, um esforço muito grande de estar sempre escondendo algumas coisas que estavam sendo sentidas, porque não eram legitimadas socialmente mesmo. Então, eu lembro de me sentir muito só, de me sentir muito angustiada, de sentir uma irritabilidade muito grande, né? Mas eu segui a vida. Eu segui, né? Porque a mulher, quando deprime também, tem uma característica, né? Quando não são depressões gravíssimas, né? A mulher, ela segue o baile muitas vezes, só vai, sabe?
segue Baixa a trabalhando ou segue... cabeça, baixa a cabeça Exato, e continua, né? né? Segue funcional, vamos dizer, né? Segue trabalhando, segue cuidando, mas de uma forma muito pesada, tá? Esse é um primeiro ponto que contribuiu para o não diagnóstico. O segundo ponto que contribuiu muito e que eu sempre estou alertando, né, para as minhas pacientes nas redes sociais, e vou falar aqui, é essa ideia errada de que puerpério é um poço de sofrimento, né? Então, é o poço de sofrimento. Todo puerpério é assim mesmo. A mulher chora no puerpério. E aí tem a ideia de que o puerpério dura pelo menos até 2 anos. Então, veja só a cilada, né? A mulher vai se levando, é assim mesmo. Quando a mulher compartilha alguma coisa, as pessoas viram e dizem, é assim mesmo, depois passa, né? A mulher está dizendo, por exemplo, eu não durmo há 4 meses, e todo mundo no entorno vira e diz que é normal mesmo, que bebê não dorme, que vai passar um dia. Então a gente vai se sentindo cada vez menor e cada vez mais silenciada, sem espaço de escuta, né? E é muito vergonhoso para nós mulheres, mães, que é o momento em que a gente deveria estar mais satisfeita e feliz e plena, confidenciar com as pessoas que a experiência está sendo sofrida, né? Quando eu tive meu primeiro filho, em 2018, 2017, eu engravidei e tive meu primeiro filho em 2018. Era uma época que nem a área da psicologia perinatal era muito difundida, havia pouquíssimos cursos, tá? Na época. Aqui em Curitiba, mal se falava, não havia profissionais. Eu não tive uma psicóloga perinatal, né? Então, como que eu fui me curando, vamos dizer? Qual foi a saída que eu fui encontrando? Eu me recordo, dali na primeira semana de vida do meu filho, eu já comecei a comprar livros sobre psicologia da gravidez. Comecei a ler Maria Teresa Maldonado, que é a grande pioneira no Brasil, né? Comecei a entender coisas ali que ninguém tinha me dito. E eu, como profissional, comecei a me especializar ali, no puerpério imediato do meu primeiro filho. E eu lancei o primeiro grupo terapêutico de puerpério. O meu filho tinha 2 meses. Porque Nossa, eu tinha necessidade de fazer alguma coisa. Eu queria que as mulheres tivessem espaço para falar sobre suas emoções, né, e no pós-parto, e que não existia aqui em Curitiba. E não era a época do online, não era a época que psicólogos nem podiam atender online em 2018, né? você foi Tudo pioneira, né? nesse sentido, sim. O que aconteceu? Engravidei agora da segunda vez, já 7, 8 anos depois, né? Já atuando na área, já atuo na área tem exatamente 7 anos, meu filho completa 7 anos segunda-feira. Então eu me considero psicóloga perinatal há 7 anos. E com todo um aparato teórico, com toda uma experiência e com tratamento, Cristiane. Essa foi a grande diferença, né? Quando meu filho tinha quase 2 anos, estourou a pandemia. E o que foi que aconteceu? A gente sabe o surto que foi para todas nós, né? O que foi que aconteceu na pandemia? Eu abri um quadro de burnout. E eu entrei num estado de total incapacidade de pensar. Eu entrei no, eu vou já explicar para vocês, né, o burnout, mas é um curto-circuito no teu cérebro onde você entra num estado e pensar requer muita energia e você não consegue. Nesse estado, né, eu não tinha energia para trabalhar, não tinha energia para estar com o meu filho, eu fui consultar um psiquiatra, que é meu médico até hoje, né? E a partir dali, eu estava num quadro grave de burnout. A partir dali, eu comecei um tratamento psicológico psiquiátrico que não larguei mais, faço até hoje. E aí eu descobri com o nascimento da minha filha Pilar, que hoje vai fazer 4 meses, que maternidade não era aquilo. Aquilo era a doença, aquilo era a depressão pós-parto, né? E hoje eu estou podendo viver uma maternidade completamente diferente, curada,
né? Com conexão, com entrega. E isso tem sido assim muito revelador para a minha vida pessoal e para a minha experiência como terapeuta de mães, né? E todo o trabalho que eu desenvolvo. Veja bem que mesmo sendo psicóloga, na época se normalizava o que se sentia no Sim. primeiro puerpério por todas Uhum. essas razões que você trouxe. Só que agora, nesse segundo, se dá conta que a maternidade não precisa ser tão pesada quanto ela foi, não precisava Exato. ser tão sintomática, né? Você falou É. bastante da irritabilidade, da Sim. falta de energia, Impaciência, sim. paciência, né, que foi bem difícil. Então, eu acho muito interessante esse caminho que você fez. E hoje, esse caminho pessoal que você fez, ele se espelha no seu trabalho. Então, você descobriu um Sim, novo propósito de sim. vida através da sua experiência. Exatamente. E foi justamente nesse contexto todo de burnout em 2021, né, que surge o projeto do Maio Furtacor também, né? E foi um burnout, não foi só um burnout materno o que eu vivi, eu tive um burnout global, né? Era um burnout materno junto com uma depressão pós-parto não cuidada, junto com um burnout dentro do trabalho, porque foi um período em que eu vi todas as minhas pacientes agravarem, né? Em que eu só podia atender online e que eu passava o dia inteiro na frente de um computador dentro de um quarto com um bebê na sala, né? Não podendo ir para a escola, né? Muitas de nós viveu isso, então eu entrei no burnout profissional também, de não conseguir escutar mais as pacientes e de adoecer profundamente, né? E daí também surge o Maio Furtacor como um grito para a sociedade, né? Ouvir o que o estado de calamidade pública de saúde mental materna do nosso país. Tem um viés militante nessa Sim, campanha, porque acho que você trouxe também, queria reforçar, a questão do apoio psicológico e psiquiátrico. sim, Então, você entrou, tive que entrar nesse burnout com remédio, que provavelmente já sim, no primeiro puerpério teria te sim, ajudado, né? sim, sim, E você expõe isso publicamente, que sim, você fez um tratamento e continua em tratamento, e que provavelmente por isso sim, está te ajudando nesse segundo puerpério. Então, sem é dúvida. importantíssimo tirar um pouco o estigma dos remédios. Existem opções seguras, gente. Inclusive, existem opções seguras na gravidez, no pós-parto, no puerpério, alguns na amamentação, não são todos, obviamente, mas vale a Sim. pena conversar com o psiquiatra, sim. Sim, eu acho que eu faço um duplo, eu me sinto duplamente responsável em expor a questão do meu tratamento psiquiátrico, tá? Para usar da visibilidade como pessoa pública que hoje sou, né? Para informar, para dizer eu também, né? Para dizer eu não interrompi medicação para depressão durante a minha gestação, agora da Pilar, né? E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não fiquei um dia, eu levei para a maternidade a medicação, né? E aí eu tive, obviamente, né? Existe o efeito hormonal do pós-parto, que é o que a gente vai chamar de blues, tá? Que muitas pessoas, inclusive, entendem o baby blues de forma errônea, tá? Aqui no Brasil tem-se uma compreensão de que o baby blues é algo que vai durar em torno de 20 dias, o que não é bem isso, tá? A criadora do termo e do conceito baby blues, eu tive a honra de ser minha professora na França, né? E o conceito base é até 5 dias, 7 no máximo, porque é ligado a ajustes hormonais. Sim. E foi muito interessante ter vivido o blues com todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu percebia e eu tinha consciência, eu chorava. Eu brinco que parecia aqueles óculos de palhaço que as lágrimas caem assim, sabe? Brotava choro 24 horas durante 3 dias. Sem razão. Era uma sensação de medo, sabe? E eu pensava, isso é hormônio, vai passar. Eu estudei, isso é o blues. Eu estou medicada, isso não é depressão.
O que acontece muitas vezes, eu já peguei casos no consultório de mulheres com 4 meses de pós-parto se dizendo em blues puerperal. Totalmente errado, né? A percepção, Totalmente a errada. informação no Brasil, né? Totalmente errado. E isso vem nessa visão, Cristel, de que o puerpério é choro e sofrimento mesmo. Não é, isso é doença, isso não é puerpério, né? Então a gente precisa tirar da mente essa ideia, né? E trazer mais informação. Se você está vivendo o seu pós-parto aí, né? Com mais de 15 dias, está sentindo uma angústia muito grande, uma irritabilidade, né? Vá buscar a avaliação profissional com quem entende, né? Depressão pós-parto tem tratamento e isso traz aí um ganho de qualidade relacional com o seu bebê no momento em que você mais deseja estar disponível para ele, né? E a sociedade pouco olha essa saúde mental das mães, tanto na própria gravidez, né, que a gente se preocupa com questões físicas e não com as questões mentais e emocionais, e no pós-parto, onde a maioria das pessoas perguntam do bebê, Exato. como o bebê está. Exato. E quem pergunta para a mãe como ela está? Então, eu acho que assim, é importantíssimo essa campanha Maior Fortacó, porque coloca o dedo nessa ferida de que, gente, precisamos perguntar para a mãe como ela está, precisamos diagnosticar e precisamos tratar as mães que estão passando desse limite, num esgotamento profundo, num sintomas depressivos. E aí, como você falou, tem um viés militante, porque falta atendimento, profissionais preparados para diagnosticar essa mulher. Inclusive no SUS, né? Acho que você comentou uma vez para mim, numa palestra. Principalmente no SUS. Nós não temos protocolos de rastreio de depressão pós-parto no SUS. Então, a gente não sabe quais são os índices no Brasil. A gente tem um apagão de dados, né? Então, a imensa maioria das mulheres está sendo assistida pelo SUS e está sendo vista por obstetras, está sendo vista por pediatras e enfermeiros, e ninguém está rastreando essas mulheres, quando os índices são imensos mundialmente. Então, a gente tem aí um apagão de dados e coloca essas mulheres em estado de negligência, né? E, principalmente, isso precisa ser entendido como um aspecto do pré-natal e do acompanhamento no pós-parto, e que a depressão pós-parto não é uma escolha da mulher, tá? Ela tem aí um componente hormonal gigantesco, tá? Uma grande maioria das mulheres vai abrir seu primeiro episódio depressivo ou de bipolaridade ou de transtorno psicose puerperal, tá? Depois, na gravidez e no pós-parto. É o período de maior risco psiquiátrico de uma mulher. É o período da gestação, parto e pós-parto. Só que a gente, no Sistema Único de Saúde, a gente não tem escalas, a gente não tem treinamento de profissional. E é isso que o Maior Furtacô está querendo, né, atingir e conquistar. Com certeza. Eu acho assim, parabéns pela iniciativa, parabéns pela luta, e precisamos de mais pessoas que nem você sendo porta-voz, né, dessa causa. Aí você começou a falar de dados, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais desse cenário da saúde mental materna para a gente, porque você só não passou por isso, como você especializou nisso, e ainda hoje pesquisa o tema. Então, mostra um pouquinho para a gente os dados horríveis que a gente tem no Brasil e em geral no mundo. Veja, alguns deles, por exemplo, né, como eu trouxe no início da live, 70% das mulheres mascaram seus sintomas depressivos. Então, isso quer dizer que 7 a cada 10, tá, está mascarando sintomas depressivos. E isso faz com que o diagnóstico e o tratamento adequado sejam prejudicados, tá? Segunda coisa, a gente tem uma pesquisa recente feita pela Bitumami ano passado, tá? 9 a cada 10 mulheres estão esgotadas no Brasil,
9 a cada 10 mulheres mães estão esgotadas no Brasil. Essa foi a primeira pesquisa que a gente teve com dados brasileiros, né, sobre burnout. E é muito alarmante, 9 a cada 10, gente, 90%. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo muito errado. A maternidade está sendo vivida de uma forma muito errada e adoecedora no nosso país, né? Tem uma pesquisa que está em 2022, em São Paulo, que o índice de depressão pós-parto foi registrado em 38,8%, tá? Então, a gente vinha com alguns dados da pesquisa Nascer no Brasil, que dizia pra gente que 1 a cada 4 mulheres apresentavam sintomas depressivos no pós-parto, tá? E aí a gente chega no índice de 25%. Então, esse índice de 25 já virou 38. Virou 38 em 2022, né? Então, assim, o cenário é muito alarmante no nosso país, tá? A gente precisa de mais gente pesquisando e a gente precisa de mais leis aprovadas que girem em torno da saúde mental materna, né? Mas é alarmante os índices que a gente tem hoje, né, em termos de saúde mental materna no nosso país. E aí é uma pandemia não só no Brasil, como no mundo, né? Não é até nos países mais desenvolvidos, que a gente chama, também o cenário não é muito bonito, né? Não. Na França também, com todo o sistema de saúde, com todos os avanços que se tem, os índices também são similares de 25%, tá? Chega de 18% a 22% por ali. E a gente está falando da Europa. Então, isso reforça mais uma vez que existe um componente, tá, hormonal também, que contribui para transtornos mentais durante o período perinatal. E o que é o período perinatal? Gestação, parto e pós-parto, até pelo menos 1 ano do bebê, né? Então, o mundo inteiro está buscando soluções para isso. Então, quando uma mulher está deprimida, ela tem a sensação que só ela está vivendo isso. E por isso eu me sinto na responsabilidade de ser porta-voz, né? Seja de forma individual dentro de um consultório ou nas minhas redes sociais, seja no trabalho militante do Maio Furtacor, né? Onde a gente veste a camisa falando saúde mental materna importa, saúde mental materna é direito de todas, onde a gente confecciona cartazes, né? Porque não basta só falar, essa mensagem tem que circular na sociedade como um todo, por todos os lugares. Com certeza. As 150 leis aprovadas entre municipais e estaduais, as coisas estão se movimentando, só que ainda não na velocidade que as mães precisam, né? Mas já é um esforço muito grande de envolver o poder público. E já que a gente estava falando de dados, você trouxe um para mim que foi bem, além dos 9 em cada 10 mulheres esgotadas, né, na pesquisa Bitumami, 5 em cada 10 mães já receberam algum diagnóstico relacionado à saúde mental. Então, metade das mães. E aí, outro ponto, 30% das mães não possuem nenhuma rede de apoio. Exatamente. Esses são dados da pesquisa da Bitumami também. Sim. Tá? Então, elas conseguiram fazer um apanhado, né, muito bom. Inclusive, vocês podem ter acesso direto na pesquisa, direto no site da Bitumami, né? A gente pode colocar o link para elas baixarem, né? Para os espectadores aqui baixarem a pesquisa, porque são índices assim que nos escancaram um cenário que é de calamidade, né? Exatamente. No Brasil, assim, é uma sociedade individualista. Como você falou, a mulher, ela acha que ela é a única a passar por isso. Exatamente. Porque o que a gente vê nas redes sociais, a maternidade romantizada, então ela sofre. Você falou 70% até escondem, minimizam sintomas. Então ela acha que ela é a única a sofrer isso, porque
Quem vai falar de saúde mental quando está numa roda de mulher, num aniversário? Exato, Ninguém, né? Você mostra o lado exato. positivo É. só. E por isso eu me sinto na responsabilidade e vejo muito mais esse movimento depois da campanha Maio Furtacor. Vejo muito mais pessoas famosas, influencers, né, pessoas que têm um alcance de voz falando sobre eu tive depressão pós-parto, né? Eu tive burnout. Então, é muito importante que a gente admita e não tire esse tabu. É uma doença como qualquer outra, que existe tratamento. Sim. O problema é que existe uma crença no nosso país de que a depressão pós-parto, ela é sinônimo de uma mulher que é uma péssima mãe, ou de uma mulher, tá, que está rejeitando o seu filho. Eu nunca E é bem rejeitei o mais meu filho. complicado do que isso. Muito mais. Eu nunca rejeitei o meu filho e eu não vejo no meu consultório, com 7 anos de experiência clínica, eu nunca vi nenhuma mãe rejeitar o seu filho estando deprimida. Pelo contrário, ela se sente, um dos sintomas de depressão pós-parto, Cristelle, muito frequente, tá? E que muitas vezes passa desapercebido, é a sensação de insuficiência, de incapacidade. A mãe deprimida, ela se sente incapaz de cuidar do filho porque ela não se acha boa mãe ou boa o suficiente. Ela sente uma culpa muito grande, tá? Então, tudo que ela faz, ela acha que não está certo, não está bom o suficiente, uma autoexigência muito grande, tá? Esses são sintomas característicos de depressão pós-parto. Não é ficar chorando trancada num quarto. Pois é, o choro, a gente acha que depressão é sempre choro, só que é muito mais complexo, não necessariamente envolve o choro. E escutando você falar, assim, me pega muito emocionalmente, porque eu desenvolvi depressão também no pós-parto, só que eu não desenvolvi só no pós-parto, eu desenvolvi na Na gravidez. gravidez. E aí eu fiquei assim, completamente sem chão, porque eu não sabia que podia deprimir na gravidez. Só que metade das 50% depressões pós-parto, das depressões acontecem desde a gestação. exatamente, as depressões pós-parto, 50% iniciaram na gravidez. Eu não estava preparada, então me achei uma mãe terrível. Como assim? Eu planejei minha vida inteira ter filho e agora estou deprimida? Não estou conseguindo me conectar emocionalmente, estou com raiva, irritabilidade, etc. E aí é desesperador, porque a gente desenvolve uma culpa muito grande. A gente também na depressão pós-parto, como você falou, a gente não se sente à altura. E o pior é que o Exatamente. sentimento, algumas vezes você está sim na altura, mas você não se percebe capaz de preencher todos os cuidados que tem que ser feito para o bebê, né? Perfeita a tua colocação, Cris. Essa é uma sensação muito frequente na mulher que está deprimida no pós-parto, tá? Deprimida no pós-parto, eu estou dizendo até 1 ano do bebê, não é no Sim. pós-parto imediato, tá? Então, é essa sensação de nunca estar à altura, de insegurança, de insuficiência, tá? Se você se sente desta forma, está assistindo esse vídeo, procure ajuda especializada, porque muito provavelmente você esteja deprimida, né? Com certeza. Então, a gente precisa acabar com essa crença que existe no Brasil de que a depressão pós-parto é rejeitar o filho e ficar só chorando sem tomar banho. Isso é um quadro de depressão pós-parto gravíssimo, tá? Só que a gente fala que não existe depressão, existe depressões. Ninguém deprime da mesma forma. A minha foi de um jeito, a sua foi de outro, tá? Porque isso vai tocar a história de vida da pessoa, isso vai tocar a personalidade da pessoa. Então, não existe nenhuma depressão igual a outra. Por isso que precisam de profissionais especializados, né? Porque é muito sutil a diferença. Com certeza. E a gente precisa falar também do dado que é ligado ao suicídio materno, né? Sim, sim, sim. Cris, esse é um tema tabu. Se existe tabu dentro da maternidade, esse é o maior de todos, né? A gente tem estudos internacionais que nos mostram que os índices de suicídio materno, tá, chegam a ser equivalentes ou até superiores, tá, do que
os índices de morte por hemorragia pós-parto. Só que o que acontece? Falar de suicídio já é um tabu, falar de suicídio materno é um tabu maior ainda, tudo que envolve a maternidade, né? Acontece que no Brasil a gente tem um apagão de dados, então supõe-se que dentro dos estudos internacionais nós também estejamos nesse caminho, né? Então, para resumir, as mulheres estão morrendo, as mães estão morrendo mais por suicídio. Suicídio infanticídio, normalmente o suicídio materno vem acompanhado de um infanticídio também, tem aí alguns casos assim, do que morrendo no pós-parto de hemorragia. E aí existem milhões de protocolos para evitar hemorragia pós-parto. E qual protocolo existe no nosso país, né, para assegurar a saúde mental dessa mulher? Uma mulher, para chegar ao ponto do suicídio materno, ela está num grau de sofrimento, né, e de desorganização mental severo. E todas as pessoas que estão no entorno dessa mulher são responsáveis por essa negligência, por deixar chegar nesse ponto. Né? E aí, então, queria trazer em cima disso um alerta para quem está nos assistindo agora, quem vai nos assistir depois na gravação. Assim, começam a ter pensamentos intrusivos, muito negativos, com teor de morte, começam a ter o que a gente chama ideação suicida. Não fique sozinha, alerta a sua rede de apoio, alerta seu psiquiatra, porque isso é um sintoma de uma doença que não está controlada e que precisa de tratamento, sim. Então, eu queria deixar esse alerta, né? E de passar em consulta médica psiquiátrica imediatamente, né? Eu sempre explico nos meus conteúdos e no consultório que o nosso cérebro é um órgão programado para viver. Na medida em que esse cérebro está produzindo pensamentos disfuncionais, né, e invasivos de morte, tá? Ele precisa ser avaliado e tratado. E muitas vezes, tá? E qual o tratamento? Entrar com medicação o quanto antes, né? Com certeza. Não é, eu vou fazer uma terapia primeiro, é psiquiatria. Não dá tempo. Não dá tempo. É psiquiatria, tá? Então a gente precisa, inclusive como psicólogos, ter essa responsabilidade de que não é na terapia. O paciente que chega para mim, paciente que chega dessa forma para mim no primeiro contato, eu já faço uma primeira avaliação já no primeiro contato, numa primeira sessão. Se eu identifico isso, é psiquiatria imediatamente. Depois a gente trata na terapia, mas a primeira coisa é tratar esse cérebro. E eu falo disso porque dentro dos grupos de apoio da Mais com Humores vem muitos questionamentos sobre pensamentos intrusivos, sobre ideação suicida. Então, é muito mais frequente do que as pessoas falam, não admitem, enfim, é um tabu enorme, né? Então, saúde mental tem um pouquinho de tabu. Saúde mental das mais é ainda pior, né? É completamente encoberto por tabus. E aí eu queria trazer, porque parte do meu público é esse, a gente falou saúde mental das mães, é um pouco esquecido. Agora, saúde mental das mães, que já tinha num quadro de depressão, transtorno bipolar, aí é o fim do poço. Ninguém fala. Então, a Mais com Humores, ela nasceu para preencher esse vazio de como que eu lido com os desafios da maternidade, junto com os desafios da depressão do transtorno bipolar. Então, a gente não pode esquecer as mães que já tinham um diagnóstico, uma mulher que já tinha um diagnóstico, mas ela quer se tornar mãe. Então, ela tem que ter um planejamento. Muito maior. Exato. E nesse sentido, Cris, acho importante, né, mais uma vez, dizer que hoje são raras exceções de medicações que precisam ser interrompidas durante a gestação, tá? Precisa de um acompanhamento de um profissional que entenda de perinatalidade, né? Porque, infelizmente, existem muitos profissionais que vão descontinuar o tratamento. E o que a gente tem é que o risco de recaída chega a 60%, tá? Então, é gravíssimo interromper. Não se interrompe, mesmo no caso de transtorno bipolar, tá? No caso
de transtorno bipolar, as evidências que a gente tem é substituição de alguns medicamentos, mas jamais a interrupção abrupta. E ainda em 2025, existem obstetras fazendo isso, tá? Da mulher que já tem um tratamento em saúde mental, engravida estável, tomando sua medicação, e que é levada pelo obstetra ou, inclusive, pelo pediatra a interromper o seu tratamento. E o que as evidências mostram é que é o inverso. A chance de recaída chega a 60%. Isso é muita coisa. Isso é É muita enorme, coisa. gente. É É enorme. enorme. É enorme. E eu vejo nos grupos tantas mulheres que chegam falando exatamente isso, o obstetra, o pediatra, ou algumas vezes o próprio psiquiatra. Não, vamos interromper agora. Você ficou grávida, vamos interromper agora. Não Ou faça vamos isso. dar uma dose baixa. Aí dá uma subdose que não resolve Que é a nada. mesma coisa de interromper. Pelo contrário, o que acontece durante a gestação? Por causa da farmacocinética, que é, né, a forma com que o corpo absorve os fármacos, as medicações, o corpo da mulher grávida ele chega a produzir, a ter 50% a mais de sangue. Isso quer dizer que muda bastante a farmacocinética, tá? Então, acontece muito de precisar aumentar doses durante a gestação, tá? Não reduzir, pelo contrário, né? Então, eu também coloco a minha experiência como profissional, como alguém que já tratava a depressão antes de engravidar, que não interrompeu medicação e que está estável e que não teve recaída, né? Então, eu me sinto no dever de estar compartilhando com vocês isso, né? De que pouquíssimas medicações psiquiátricas provocam malformações no feto, tá? Nenhuma delas são antidepressivas, tá? Então, a imensa maioria, acho que só a paroxetina, que é uma medicação que se pede para alterar a medicação, né? Trocar o fármaco, mas todo o resto dos antidepressivos podem ser usados, tá? Então, a maioria o que normalmente se pede para interromper imediatamente é psicoestimulante, que inclusive agora em 2025 tem uma colega, Miriam, que estava na Suécia no maior encontro de TDAH do mundo, tá? E que já tem evidências que não é necessário interromper o uso de remédio de TDAH durante a gestação, tá? Então, a gente tem avançado muito. São os anticonvulsionantes que precisam interromper, que raramente são utilizados por pacientes bipolares, tá? Então, é muito específica, é uma área muito específica, mas é uma área que por negligência, né, por interrupção abrupta, você pode mudar completamente o destino de uma família inteira, Sim. com uma mãe tendo uma recaída grave por abstinência de medicação. Que impacta a mãe, impacta o bebê com o vínculo, o próprio desenvolvimento psicomotor do bebê, impacta a família como um todo. Exatamente, exatamente. Por isso, né, como aqui está no comentário para gente, quem cuida de quem cuida, né? Sim. Durante muitos anos, décadas, toda a psicologia, tá, esteve focada em olhar primeiro para o bebê, o desenvolvimento do bebê, o que não pode traumatizar no bebê, o que está certo, o que não está errado em relação ao bebê, como se o bebê fosse sozinho no mundo, né? E as evidências nos mostram, a campanha Maio Furtacô e todas as campanhas mundiais que existem em torno da saúde mental materna nos alertam para a necessidade da gente inverter a lógica. Precisa cuidar da saúde mental materna. Primeiro, não existe o inverso. Primeiro se estabiliza a mãe, para essa mãe ter condições, né, de saúde global, de cuidar, de maternar e de desenvolver um ser humano. O inverso não existe. A gente veio no inverso até aqui e a gente chega nesse cenário de calamidade. Sim. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, você falou do nome, mas ainda é uma grande incógnita para muita gente, o que é o burnout materno? E depois a gente fala um pouquinho da diferença com a depressão pós-parto, mas o que é esse tal de burnout materno? Então, as pessoas acham que o burnout materno ele é uma moda,
né? E que ele é sinônimo de cansaço. Não, gente. O burnout, ele não é um cansaço, ele é uma condição clínica, tá? Que envolve diversos sintomas diferentes do cansaço, tá? O burnout, ele é originalmente uma doença no contexto do trabalho laboral, tá? Que pesquisadoras há mais de 15 anos conseguiram validar que o nível de estresse que existe na condição do trabalho formal é equivalente ao nível de estresse que existe no trabalho do cuidado da maternidade, tá? Então, o burnout, ele surge como sendo, ele é a doença do estresse, tá? Então, estresse é diferente de depressão. Começando por aí, para construir esse pensamento, junto com vocês aqui, tá? Então, o burnout materno, ele é definido como um nível de estresse elevado durante um tempo longo, prolongado, tá? A forma com que a gente vive a maternidade, se é com baixa rede de apoio, se é com crenças disfuncionais de que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, numa sociedade individualista, tá? É a receita para o burnout materno, porque essa mulher vai estar exposta a níveis de estresse elevados por tempo muito longo. Quem é mãe sabe que o nível de estresse é elevadíssimo. O que essas pesquisadoras, né, do maior consórcio de pesquisa de burnout do mundo, que fica na Bélgica, elas conseguiram comprovar? Elas conseguiram pegar amostras do couro cabeludo de pais em burnout e fazer um comparativo de pais que não estavam em burnout. Qual que é o achado? Tá? É 3 vezes maior Cortisol, por causa do cortisol. Tá? Então, o nível de cortisol chega a ser 2 vezes maior, quase 3, tá? E que esse nível de estresse, ele é comparado, prestem atenção, ele é comparado a vítimas de violência doméstica, tá? E de doenças de dor crônica. Dessa forma, elas conseguiram conceituar o que é o burnout materno, que é um quadro muito específico, tá? Que é muito perigoso, inclusive, porque ele ocorre como um curto-circuito no cérebro, tá? O nível de estresse é tão elevado, que você corre riscos de saúde, você corre riscos de ter um apagão, tá? Tem uma jornalista, a Isabela Camargo, uma jornalista da Globo, âncora da Globo, se eu não me engano, em São Paulo, que ela apagou durante a transmissão ao vivo por burnout, tá? Existe o caso muito veiculado em 2023 de uma mãe que teve um lapso de memória, porque o burnout vem com alterações cognitivas, lapsos de memória, você não consegue raciocinar. Essa mãe levou no interior de Santa Catarina. Ela todo dia saía com um bebê de 1 ano e pouco, levava para a creche e ia para o consultório, ela é psicóloga. Num desses dias, ela fez o mesmo caminho, mas esqueceu de levar a criança. Quando ela voltou 6 horas da tarde na creche, foi buscar a criança, ela voltou correndo, o bebê tinha ido a óbito no dia mais quente, porque ele foi esquecido no carro. Então, quando a gente está falando de burnout, não é cansaço. Burnout dá sinais. Dentre eles, tá? Perda de memória, se bater nos lugares e não lembrar onde foi, esquecer as coisas, dificuldade do raciocínio e do pensamento, tá? Então, o burnout materno, ele é mais grave, inclusive, do que os quadros depressivos. A mãe depressiva, ela se acha incapaz de cuidar do filho, alguém precisa assumir isso, né? Ela está sem energia e ela ainda consegue performar algum cuidado com esse filho. Uma mãe em burnout, ela é muito perigoso porque ela pode se acidentar. Eu já tive caso de paciente que teve um acidente de trânsito vindo para o consultório porque apagou, tá? Tem um caso da jornalista que apagou, tem o caso da mãe que apagou da cabeça dela o filho, tá? E ela não é uma mãe, ela foi desassistida. Ela foi desassistida, ela se desassistiu, né? O relato, inclusive, é tristíssimo, porque ela diz no relato dela,
né? Eu sempre deixei para depois, amanhã eu descanso, não é nada, né? Segue o baile, sempre a criança como prioridade. E a mãe esgotada, né? Completamente esgotada, isso, o burnout não é sinônimo de cansaço. É um quadro muito específico, que é muito além do que o cansaço, que traz sintomas aí de alerta, né? E que pode acontecer em qualquer momento da vida. Essa é a diferença também do burnout materno. Você pode ter um filho de 7 anos e entrar num quadro de burnout materno, por exemplo, se ele for uma criança neurodivergente, que tenha muitas demandas, né? Se você for mãe solo, você tem mais risco de desenvolver burnout materno. Então, é muito grave, né? E que, inclusive, pais em burnout parental, eles têm mais, são mais violentos, perdem mais a cabeça, são mais violentos fisicamente, agressão contra a criança, agressão psicológica, violência psicológica, né? Então, você perde o prumo, é muito diferente do quadro de depressão, né? E as pessoas têm um desconhecimento sobre burnout materno, burnout parental, e a gente está vendo um número crescente de casos como esses que eu narrei para vocês aqui. Sim. Então, tem sintomas físicos e tem Sim, sintomas cognitivos, então, do cognitivo. burnout. Sim, sim. E sintomas relacionais também, tá? Uma mãe em burnout materno, ela há um distanciamento afetivo da criança, né? Você entra no nível de esgotamento e de indisponibilidade para o cuidado. Então, muito diferente, né, da depressão, tá? Então, essa mãe com burnout materno, se chamar ela para ir no cinema, para sair para tomar uma cervejinha com as amigas, para viajar, ela tem energia, ela tem ânimo, ela está, né, disponível, tá? É na maternidade a questão. Essa mãe deprimida, ela tá sem energia e sem desejo e prazer em toda a vida. Tudo. O burnout, não. Ah, Nicole, e acontece deles coexistirem? Sim, tá? Acontece de coexistir. Foi o meu caso, né? Uma depressão pós-parto que não foi cuidada, que eu fui me esgotando, me esgotando, me esgotando, trabalhando, 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 performando, performando, performando. E aí foi um grande burnout, né? Em que eu me sentia exatamente dessa forma como eu digo para vocês aqui, né? De eu não conseguir raciocinar o que vamos comer, não consigo decidir, não consigo pensar, não consigo, né? Então tem uma falha ali no cérebro e as Sim. conexões ficam prejudicadas. E você usou o termo performar. Eu acho muito interessante isso, porque do que você estudou, existe algumas características assim que são predominantes nas mulheres que desenvolvem burnout? Sim. O que as pesquisadoras trazem para a gente é que o traço de personalidade mais frequente em mulheres que desenvolvem burnout materno é o perfeccionismo. Quanto mais as mães são perfeccionistas, mais próximas do burnout materno elas estão, entende? Porque tem que ser assim, eu preciso dar conta, eu preciso fazer livre demanda, eu preciso isso, eu tenho que cuidar sozinha, eu não posso ter babá, porque ter babá é sinônimo de que eu não sou uma boa mãe, e só eu sei cuidar, só eu sei isso, só eu. São essas que caem aí lá de cima, né? A queda é grande no adoecimento de burnout. Porque na verdade a gente quer ter controle e a gente não tem controle. E aí essas cobranças internas se juntam naquelas cobranças e pressões externas e aí o vaso transborda, né? Com certeza, Cristelle, com certeza. Mas fica aí o alerta, eu espero que essas informações, né, tenham aberto a mente de vocês, que tenha, né, alertado. Se alguém está ouvindo essa live e se identifica com os sintomas e a história, né, a minha história pessoal que eu trouxe na live de hoje, busquem a avaliação de profissionais especializados da área perinatal, tanto psicologia quanto psiquiatria, né?
tudo que os nossos filhos precisam da nossa saúde, né? A gente corre o risco, quando a gente negligencia a saúde mental, a gente corre o risco de deixá-los órfãos, tá? Verdade. Então, isso é a pior coisa que eles poderiam viver na vida deles. Perfeito. Cris, você quer que eu leia as mensagens Eu para a vi gente terminar? agora uma pergunta, acho que a gente pode abrir se alguém tiver uma pergunta. Aqui tem um. Como diferenciar de outras questões psicológicas, como algumas fases do transtorno bipolar com complicações cognitivas, por exemplo? Aqui eu vou fazer rapidamente uma resposta, aí você pode complementar, porque minha Claro, área claro. de pessoal e de estudo é o transtorno Sim, bipolar, né, gente? Para por quem não favor. sabe, sou portadora de transtorno bipolar, estou estabilizada há alguns anos, mas enfim, eu conheço bastante essa área. O transtorno bipolar, para ter transtorno bipolar, precisa das duas fases, da fase da depressão e da fase da mania ou hipomania. Então, para poder caracterizar que você está numa fase de um transtorno bipolar e na fase depressiva, por exemplo, precisa ter existido a fase de alta, que é uma fase de energização, de muita, por exemplo, grandiosidade, eu me acho capaz de tudo, eu tenho muita energia, eu falo rápido, eu dormo muito pouco. Então, a gente vai suspeitar que você está numa crise depressiva dentro do transtorno bipolar se você já tive histórico da outra fase também. Uhum. Perfeito, né? E na dúvida, tá? Se notar qualquer alteração, busque avaliação de profissionais. Porque a gente também está numa época que a gente usa a internet para responder tudo. E se autodiagnostica, e isso é muito arriscado. Então, na dúvida, procurem profissionais da saúde mental, né? Aqui a gente tem nessa live muitos dados, né? Que eu espero que esses dados clareiem a mente de vocês, quanto principalmente à frequência. É muito frequente. Não estamos sozinhos, né? Então, eu Sim. espero que fique aí, essas informações, circulem. Então, se vocês puderem também compartilhar essa live, né? Compartilhem com quem precisa e que essas informações e esse bate-papo chegue a quem precisa. Sim. E a gente tem um complemento aqui, mas poderia ser alguém em fase mista também. Sim, o transtorno bipolar, existe a fase de depressão, a fase de mania ou hipomania, e existe a fase mista, que mistura sintomas da depressão com a fase de mania. Então, isso pode, se acontecer na gravidez, no pós-parto, de ter uma justa posição. Então, por exemplo, a pessoa tem muita energia, grandiosidade, mas com teor de pensamentos muito negativos. Ela pode ter, por exemplo, uma aceleração cognitiva com uma lentidão psicomotora. Então, essas fases mistas são extremamente perigosas e mais difíceis de tratar sim. A gente tem também alguns comentários aqui, vou ler rapidinho. A romantização da maternidade também contribui, que possamos nos olhar enquanto mulheres reais e fazer o possível. E aqui a gente tem um agradecimento muito interessante, as explicações sobre o burnout materno. Gente, a gente vai precisar encerrar nossa live. Agradecer a Nicole, mas quem tiver dúvida, coloca depois nos comentários da live e salva. Manda mensagem no Instagram para a gente, que a gente vai continuar a responder, tá? Então, lembrando, a Nicole, o perfil dela é @sacolhedoramente. Ela é palestrante também, quem quiser contratar, por favor. E ela é escritora também do livro Manifesto. Deixa eu mostrar então, o livro para vocês. Mostra sim. Vamos fazer um publi, né? Claro. Esse é um livro publicado pela editora Timo, que é uma editora super referência em conteúdos materno-infantil, é só conteúdo materno-infantil essa editora, tá? E ele foi um livro fininho, pequeno, pocket, pensado, né, em ser direto ao ponto. Então, são conversas em forma de crônica, em que as mães no puerpério ou na gravidez conseguem começar e terminar.
Perfeito. Porque ninguém lê livro de 300 páginas quando está no puerpério, né, minha gente? Então, entrando no meu site ou no meu perfil, vocês conseguem adquirir o livro Manifesto, né? E esse aí é um filho no mundo. Espero que Eu já gostem. tenho o meu, então eu já comecei a ler. Então eu Isso aí. encorajo muito vocês a lerem, porque é muito especial. Rola uma identificação e também um sentimento de não estou sozinha. Outras Exato, mulheres estão passando por isso. exato, Não sou um ET. exato. O livro, ele é uma mistura, né, de situações que eu já ouvi no consultório, que eu ouço diariamente, e causos da minha vida particular, né? Então, a ideia do meu trabalho e, enfim, a minha persona é toda, minha meta é acolher, é acolhimento. Então, esse é um livro que acolhe. Eu espero que vocês gostem. Tá Perfeito. certo? Cris, E muito quem não obrigada pelo conhecia, convite. quem não conhecia, só vou fechar aqui nosso Claro, trabalho, na Mães com claro. Humores, por favor, seguem o arroba As Mães com Humores, participem para quem tem depressão, transtorno bipolar, em maio, o Futura Mãe, participe do nosso grupo de apoio. Então, muito obrigada, Nicole, obrigada a quem nos assistiu até agora, obrigada a quem vai nos assistir depois. Mandem suas dúvidas, seus comentários, seus agradecimentos, que a gente vai ficar muito feliz de ler. Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho de sempre e até a próxima live. Beijo, Cris. Tchau, tchau, Beijo, gente. gente.